E a gente segue repercutindo o assunto da prisão de Jair Bolsonaro, que desde sábado está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deve se reunir ainda hoje com representantes da bancada do partido no Congresso para debater, discutir a estratégia política da legenda depois da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar com a Lívia Braz, porque ela traz mais informações para a gente de Brasília. Bom dia, Lívia. Lívia não está com a gente, né? Tá sim, vamos ver se agora ela consegue. Vamos esperar um pouquinho, então. A gente está terminando aqui de conectar a nossa Lívia Braz, que está trabalhando muito nessas repercussões, está apurando muita informação para trazer para a gente. O fim de semana foi quente, informação a todo momento. Ontem, depois da visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a gente começou a ter menos informações, mas a Lívia sempre dá um jeitinho de trazer o que está acontecendo em Brasília, principalmente nos bastidores, né? A gente abriu essa nossa hora no TMC 360 falando da sessão extraordinária no plenário virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai, então, referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender preventivamente Jair Bolsonaro. E a expectativa é de que seja, assim, referendada essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Fora isso, tem muita repercussão em Brasília. A gente teve muita movimentação no fim de semana. Sábado começou, né, com o Brasil acordando, o Rodrigo Alvarez surpreso com a notícia da prisão preventiva do ex-presidente, tentando entender a decisão do Alexandre de Moraes. Depois, no final do dia de sábado, estava tudo mais do que explicado, porque o próprio ex-presidente começou, né, confessou, com aquela então. vigília que começou com a vigília. A primeira informação que chegou, o Alexandre de Moraes justificou a prisão por causa da vigília que fizeram, segundo o Bolsonaro, foi a 700 metros da casa dele, bem perto da casa dele, uma reunião, uma espécie de um comício, né? Tinha pessoas falando no palco, deu até aquela confusão com um pastor que falou contra o Bolsonaro e foi escorraçado, saiu de lá empurrado, agredido. E aquela vigília levou o ministro Alexandre de Moraes a se convencer de que havia um risco de fuga de Jair Bolsonaro. E a gente falou agora há pouco do deputado Ramagem, lembro também a deputada Carla Zambelli, que fugiram do Brasil. Então, a gente está vendo, né, a justiça brasileira percebe que há um movimento de fuga, tentativas de fuga, por enquanto, algumas bem-sucedidas, e a preocupação era essa, que Bolsonaro pudesse estar preparando uma saída do Brasil. Mas depois, quando veio, Joana, quando veio o vídeo da tornozeleira, quando veio a explicação toda sobre ele ter violado a tornozeleira, ficou mais do que evidente que havia algo grave acontecendo. Havia algo que justificava indiscutivelmente aquela prisão. Porque se alguém está em prisão domiciliar, ele tem uma obrigação de usar essa tornozeleira, que é a condição que ele aceitou para estar em casa. A gente lembra que Lula, quando estava preso, não quis ir para casa, não quis vestir a tornozeleira e ficou na prisão. Se alguém, qualquer pessoa que aceite estar em prisão domiciliar, tem que aceitar a tornozeleira. Quando o Bolsonaro viola a tornozeleira, ele está, mais uma vez, enfrentando uma decisão judicial. E aí as justificativas ficaram bastante evidentes. E com o vídeo, né, ficou muito mais claro pra gente que tipo de violação era essa, né? Porque quando a gente leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e lá estava escrito que houve uma violação importante do dispositivo, da tornozeleira eletrônica, as pessoas ficam se perguntando, mas como assim? Que violação? Ele tentou arrancar? Não. Com o vídeo, com a confissão do ex-presidente dizendo que de fato ele usou um ferro de soldar para tentar tirar, porque achou que estava sendo ouvido, que tinha alguma escuta ali no dispositivo, tudo ficou mais claro, inclusive a decisão. Todos os criminalistas que nós ouvimos aqui na TMC, eu falei com muitos também fora do ar, para tentar entender, né, esse embasamento, disseram que o pedido de prisão estava realmente bem embasado e hoje, segunda-feira, a gente não tem mais dúvidas sobre isso. Vamos então entender agora com a Lívia Braz, em Brasília, sobre o que está acontecendo nos bastidores, o que está acontecendo em Brasília. Quais são as últimas informações sobre movimentação política que você tem aí, Lívia?
Oi, Joana. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Pois é, o clima Bom político dia, deve Lívia. esquentar bastante essa semana por aqui, viu? Depois da prisão, porque o PL, o Partido Liberal, ele decidiu convocar todos os parlamentares para uma reunião de emergência hoje aqui na capital. Esse encontro está marcado para as 2 horas da tarde de hoje, no Brasil 21, que é um prédio que fica aqui pertinho da sede da TMC, na região central de Brasília, onde fica a sede do Partido Liberal PL. Essa reunião, ela deve definir a estratégia do partido para pressionar o Congresso a votar o projeto de anistia. Lembrando que o projeto da anistia é uma pauta que vinha perdendo força, né, nas últimas semanas lá dentro do Congresso. Só que volta agora ao centro do debate com essa nova crise política e com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, mandou um aviso avisando, né, e pedindo para que todos os parlamentares do partido reorganizassem suas agendas para estarem hoje em Brasília, para estarem aqui o mais rápido possível. A expectativa é que a bancada feche uma posição e então intensifique essa articulação para tentar recolocar esse projeto na pauta de votação lá na Câmara ainda essa semana. A reunião também deve abordar os próximos passos do partido depois da prisão de Bolsonaro e o impacto desse caso, claro, no cenário político nacional. Lógico, a gente vai acompanhar tudo e traz as informações para vocês. Valeu, Lívia, obrigada. A gente acaba de receber aqui a informação do voto de Alexandre de Moraes na sessão virtual extraordinária. Ele, então, foi o primeiro ministro da primeira turma do Supremo a depositar o voto dele e ele vota para manter a prisão, a decisão que ele mesmo tomou, né? Então, ele diz no voto dele que Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares. Reiterante é repetitivo, ele está repetindo, então, o descumprimento das diversas medidas cautelares e o ministro também diz que não há dúvidas sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, porque há então a necessidade de garantir a ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal e do desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas. Ele basicamente repetiu o que ele decidiu na madrugada do sábado. Lívia, obrigada pelas informações. A gente espera que os outros ministros sigam esse mesmo caminho, Joana, porque já houve o julgamento, Bolsonaro já foi condenado e eles vêm acompanhando a posição do ministro Alexandre de Moraes. Só foi um voto contra, foi 4-1, a gente lembra aqui, o julgamento no Supremo, que foi o Luiz Fux, que até depois pediu para trocar de turma, que votou pela absolvição de Bolsonaro, mas os outros 3 ministros que vão votar hoje votaram sempre junto com Alexandre de Moraes. Daí a expectativa de que eles também confirmem essa prisão preventiva, ainda mais, Joana, depois que esse vídeo circulou, depois que todo mundo teve acesso ao que aconteceu. Realmente ficou muito complicada a situação do ex-presidente depois dessa imagem que mostra a tornozeleira violada, a tornozeleira com marcas de que algo muito quente tocou ali, e ele depois disse que foi um ferro de soldar. Isso deixa evidente que houve uma tentativa de violar uma ordem judicial. A gente tem que entender isso. Não é só violar um pequeno aparelhinho que está na perna do presidente. Aquele aparelho representa a justiça. Quando ele ataca aquele pequeno aparelho, ele está atacando a justiça, ele está atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não deveria estar preso, dizendo que não quer seguir uma ordem da justiça. E aí perde força em qualquer sentido. E aí você comentou, Joana, que você conversou com criminalistas. Todos os criminalistas praticamente são unânimes. A prática é uma rara unanimidade agora de que há motivos de sobra para a prisão de Jair Bolsonaro, para essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Ou seja, é para prevenir uma fuga, daí o nome de preventiva. Porque se ele estiver em casa, ele pode fugir do Brasil, como fizeram outros condenados pela justiça. 8h25.